Das homilias sobre o Eclesiastes de São Gregório de Nissa, bispo, século IV. Há um tempo de dar à luz e um tempo de morrer. Há um tempo de dar à luz e um tempo de morrer. Muito bem expressa no princípio de suas palavras a necessária ligação ao unir a morte ao nascimento, pois obrigatoriamente a morte segue o parto e toda geração vai dar na dissolução. Há um tempo de dar à luz e um tempo de morrer. Oxalá que a mim também suceda nascer em tempo desejado e morrer também em tempo oportuno. Ninguém irá pensar que o Eclesiastes se refere ao nascimento involuntário e à morte natural, como se nisso houvesse uma reta ação virtuosa. Não é pela vontade da mulher que existe o parto, nem a morte depende do livre-arbítrio dos que morrem. Nunca se definirá como virtude ou vício aquilo que não está em nosso poder. É preciso, portanto, compreender o parto num tempo querido e a morte num tempo oportuno. Quanto a mim, parece-me que um parto é perfeito e não abortivo quando, no dizer de Isaías, alguém concebe pelo temor de Deus e pela alma em dores de parto, gera sua salvação. Pois somos, de certo modo, pais de nós mesmos. Nos concebemos e nos damos à luz a nós mesmos. Assim nos acontece, porque acolhemos Deus em nós, feitos filhos de Deus, filhos da virtude, filhos do Altíssimo. Mas também nós damos à luz como abortivos e nos tornamos imperfeitos e imaturos, quando não se informou em nós, segundo diz o apóstolo, a forma de Cristo. É preciso ser íntegro e perfeito o homem de Deus. Se, pois, está claro como se nasce em tempo, também é claro para todos de que maneira se morre em tempo. Para São Paulo, todo o tempo era oportuno para uma boa morte. Em seus escritos declara, quase como um protesto: morro todos os dias para a vossa glorificação, e ainda, por ti somos entregues à morte cotidianamente. E nós também tivemos uma sentença de morte dentro de nós mesmos. Não é difícil entender de que maneira Paulo morre diariamente. Ele que nunca vive para o pecado, que sempre faz morrer seus membros carnais e traz em si a morte do corpo de Cristo, que sempre está crucificado com Cristo e nunca vive para si, mas em si tem o Cristo vivo. Esta é, parece-me, a morte oportuna, aquela que obtém a verdadeira vida. Foi dito: eu dou a morte e faço viver, para que não haja dúvida que é um verdadeiro dom de Deus o morrer para o pecado e o ser vivificado pelo Espírito. Pelo fato mesmo de dar a morte, a palavra divina promete vivificar. Das cartas de São Pedro Damião, bispo, século XI, espera confiantemente a alegria que vem depois da tristeza. Pediste-me, caríssimo, que te escrevesse palavras de consolação, a fim de reconfortar teu ânimo amargurado por tantos golpes dolorosos. Mas se tua prudência e sensatez não estiverem adormecidas, a consolação já chegou. Na verdade, as próprias palavras mostram, sem sombra de dúvida, que Deus te está instruindo como a um filho para alcançares a herança. É o que indicam claramente essas palavras. Filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no amor, e prepara tua alma para a provação. Eclesiástico 2, de 1 a 2. Onde existe o temor e a justiça, a prova de qualquer adversidade não é tortura de escravo, mas antes correção paterna. Pois ante o santo Jó, quando diz no meio dos flagelos da infelicidade: quem dera que Deus me esmagasse, estendesse a sua mão e pusesse fim à minha vida,
Jó 6,9. Imediatamente acrescenta: é este o meu consolo, porque me atormenta com dores e não me poupa. Jó 6,10. Para os eleitos de Deus, o castigo divino é consolação, porque através das tribulações passageiras que suportam, se fortalecem na firme esperança de alcançar a glória da felicidade eterna. O artesão bate o ouro com o martelo para retirar os resíduos de impureza. A lima raspa muitas vezes para que os veios do metal brilhante cintilem com maior fulgor. Como o forno prova os vasos do oleiro, é na tribulação que são provados os homens justos. Eclesiástico 27:5. Por isso diz também São Tiago: meus irmãos, não deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria. Tiago 1:2. Sem dúvida, é justo que se alegrem aqueles que neste mundo suportam a tribulação passageira por causa de seus pecados, mas, pelo bem praticado, têm guardada para si uma recompensa eterna no céu. Por isso, irmão muito querido, enquanto és atingido pelos golpes da desgraça, enquanto és castigado pelos açoites da correção divina, não te deixes abater pelo desalento, não te queixes nem murmures, não fiques amargurado pela tristeza, nem te impacientes pela fraqueza de ânimo. Mas conserva sempre a serenidade em teu rosto, a alegria no teu coração, a ação de graças em teus lábios. De fato, é preciso louvar a providência divina que castiga os seus nessa vida, a fim de poupá-los dos flagelos eternos. Abate para elevar, fere para curar, humilha para exaltar. Portanto, caríssimo, fortalece o teu espírito na paciência, com estes e outros testemunhos das Sagradas Escrituras, e espera confiantemente a alegria que vem depois da tristeza. Que a esperança dessa alegria te reanime, e a caridade acenda em ti o fervor, de tal modo que o teu espírito, santamente inebriado, esqueça os sofrimentos exteriores e anseie com entusiasmo pelo que contempla interiormente.